Olá galera, sejam todos muito bem-vindos. Galera, hoje vamos estar falando de coisa boa. Vamos falar de magia, já na prática, de uma maneira mais direta ao ponto, né? Tenho certeza que este vídeo vai ser muito informativo para você. Você vai gostar bastante das informações que nós vamos estar trazendo aqui para vocês. Neste vídeo nós vamos estar falando sobre magia, vamos estar falando sobre o altar, vamos estar falando sobre o círculo mágico. Provavelmente você já ouviu falar do círculo mágico, ou até mesmo com outro nome como círculo sagrado. Tudo isso são práticas de magia que nós trabalhamos para potencializar a nossa magia, tá? Então, corre, pega um caderno, pega o lápis e vamos aproveitar para anotar as informações que eu venho estar trazendo diretamente para você. Bom, primeiramente vamos falar sobre a magia, né? O que vem a ser magia? Sempre quando as pessoas ouvem falar em magia, elas já associam a uma religião específica. Alguns já associam com bruxaria, alguns associam ao satanismo, alguns associam a macumba, né? Religião de umbanda, africana, candomblé. Tudo isso podemos dizer que também possuem práticas de magia nessas religiões. Mas você sabia que existe magia em todas as religiões? Isso mesmo, em todas as religiões a magia está presente. Por quê? O que vem a ser a magia? A magia, existem várias respostas, né, para fazer a definição do que é magia. Podemos dizer que magia é uma troca energética, podemos dizer que magia é a arte de manipular as energias à nossa volta, utilizando a nossa intenção, utilizando nossos pensamentos, algumas práticas ritualísticas, utilizando nossas intenções. Enfim, existem várias e várias formas de magia. Então, quando eu digo que em todas as religiões existe magia, é verdade, tá? Até mesmo no cristianismo, quando as pessoas falam de magia, as pessoas já se retraem, ficam com medo, associam a coisas negativas. Mas no momento em que a pessoa está orando pela outra, querendo abençoar, querendo ajudar a vida daquela pessoa, ela está se conectando com o divino. Isso já é uma prática mágica. Ela está transmitindo as energias positivas dela para aquela pessoa. Isso é considerado uma prática de magia, tá? Como eu falei, magia está presente em todas as religiões. Quem nunca fez uma reza, fez uma oração, fez um sinal da cruz para sair de casa, ou utiliza algum pingente, um amuleto, alguma coisa que ela acredita que traz sorte para ela? Quem não tem uma atenção, digamos, uma afinidade com um certo número ou com algum dia da semana, tudo isso podemos dizer que são práticas mágicas. Quem nunca bateu 3 vezes na madeira para isolar e afastar algo negativo, também é considerado uma prática de magia, ok? Então, vem aquela perguntinha bem chata, né? Magia funciona? A resposta é sim, com certeza magia funciona. É muito importante deixarmos claro que em magia nós não temos que ver para crer. Em magia nós temos que crer para ver. Existem algumas chaves da magia que nós vamos estar ensinando em nossos cursos, né? Nós já trazemos várias e várias técnicas, várias formas de magia, tudo você vai estar aprendendo em nossos cursos. Mas aqui eu venho estar revelando algumas práticas que são importantíssimas para você que está entrando nesse meio, ou para você que já tem essa intuição, esse chamado para magia, ou então você tem aquela dúvida, será que isso é para mim? A resposta é sim. Quando nós nos iniciamos no caminho da magia, essa iniciação vale para todas as vidas. Então não adianta você fugir, você sempre, por mais que você saia
vá fazer outras coisas, você sempre vai ter aquele pezinho ali dentro da magia, sempre vai ter aquelas crenças, sempre vai ter alguma coisa que vai estar te puxando para o seu caminho original. Então, muitas das vezes as pessoas perguntam se ela tem aquele chamado, né? Como que eu sei que eu sou chamado para a magia? A resposta está dentro de você. Se você tem curiosidade, se você sente esse chamado, com certeza a magia está no seu caminho e que você deve atender a esse chamado, tá? Então, muito importante, não adianta a gente querer correr, não adianta a gente querer fugir, a magia está em nosso caminho. Provavelmente por isso você está aqui e ela vem mais uma vez te chamando e te trazendo para este caminho que é maravilhoso e é de muita luz. Claro que quando falamos em magia, existem práticas de magia que são ligadas a coisas negativas, mas também existem práticas de magias positivas. Então, tudo está relacionado à pessoa. Assim como existem pessoas boas e pessoas ruins. Então, a magia vai ser a mesma coisa. A magia ela é neutra. Nós que somos praticantes que vamos estar direcionando se vamos trabalhar de uma forma positiva ou se vamos trabalhar de uma forma negativa, de uma forma destrutiva, ok? Então, muito importante deixar isso claro. Não usamos mais aquela definição de cor, onde falamos de magia branca ou magia negra. A magia em si, ela não tem cor, ok? Nós que vamos definir se ela vai ser boa ou ruim, ok? Dito isso, agora vamos falar sobre o altar. O altar é algo extremamente importante que nós podemos estar relacionando com nossas crenças, relacionando com nossa religião, tá? Até porque magia, lembra quando eu falei que as práticas de magia estão presentes em todas as religiões? É justamente isso. Mas a bruxaria é uma religião já específica também. Existem várias doutrinas da bruxaria, né? Dentro dela, a que mais se destaca é a Wicca, né? A Wicca é a religião da bruxaria moderna. Dentro da Wicca existem várias doutrinas também. Tem a doutrina de Alexandrina, Gardneriana, que é uma das mais conhecidas. Enfim, existem várias doutrinas. Também existem outras doutrinas, aquela Asatru ou Asatru, que é aquela voltada para a bruxaria nórdica, né? Tem aquela Stregonéria, que se eu não me engano é aquela bruxaria italiana. Existem várias e várias formas de bruxaria. Mas a que nós mais conhecemos está voltado dentro da Wicca, tá? Que é a Wicca Gardneriana ou algumas outras doutrinas dentro da Wicca também, tá? Então, magia está presente em todas as religiões, mas bruxaria é uma religião específica que pratica magia, ok? Agora vamos falar sobre o altar. O que vem a ser o altar? Por que ele é tão importante? Por que nós precisamos trabalhar um altar? Por que nós recomendamos fortemente que um praticante de magia tenha o seu altar? Bom, primeiramente o altar, ele vem a ser uma conexão do mundo espiritual com o mundo físico. Então, a partir do momento que o bruxo ou espiritualista, ele vai se conectar com a sua divindade, vai se conectar com seus mentores espirituais, vai se conectar com seus guias, seus mestres, seja qual nomenclatura você utilizar, ele precisa ter essa conexão. Então, por isso, essa conexão é feita no altar, tá? É interessante até vermos em alguns filmes, embora muitos filmes tragam fantasias, ilusões que não condizem com a realidade, existem sim alguns filmes que têm aquela ponta de realidade, o que eu acho super interessante também. Tem alguns filmes que falam
que como que você destrói o poder da bruxa. Você tem que achar o altar da bruxa e virar e destruir aquele altar. É justamente essa ligação tem uma ponta de verdade, porque se ela destruir o altar, ela vai estar destruindo a conexão da bruxa com a divindade dela. Então, tem uma ponta de verdade. Ou então pegar o livro de feitiços da bruxa, o Grimório, né? Então tudo tem uma pontinha de verdade, o que eu acho bem interessante eles estarem trazendo um pouco mais dessas verdades assim da bruxaria, né? Não estou dizendo que se alguém for lá destruir meu altar eu vou perder meus poderes, não é assim que funciona, tá? Mas o altar é apenas uma conexão, é aquela ligação que nós vamos ter com o mundo espiritual, ok? Tipos de altar. Existem vários e vários tipos de altar. Não adianta eu passar uma receita certinha para você. Seu altar vai ter que ter pedra, seu altar vai ter que ter vela, seu altar vai ter que ter pena, rocha, uma fonte, um cálice com água. Não é bem assim que funciona. Existe o pré-requisito do altar, isso sim existe. No altar é muito importante nós termos alguns elementos que são muito importantes para se trabalhar dentro da magia. É muito importante a gente ter a noção de que tudo no mundo é constituído dos 4 elementos, né? Toda a criação foi feita a partir dos 4 elementos. Nós, como seres humanos, nós temos a presença dos 4 elementos dentro de nós, ok? Importante dizer isso também. Então, tem algumas formas de medicina que falam que se você está com algum tipo de problema físico, pode ser que o seu elemento terra esteja em desequilíbrio. E aí é feito um tipo de tratamento com o elemento terra para que você volte a ter aquela harmonia no seu corpo físico. Tá? Isso também vale para o problema sanguíneo, pode ser problema no elemento água, problema respiratório, um problema no elemento ar, aquele problema emocional, aquela sentimental, pode ter ligação com o elemento fogo, aquela virtude espiritual, ou também associado com água, já que o elemento água também fala de emoções, tá? Mas por que é importante nós sabermos da presença dos 4 elementos, que são terra, ar, fogo e água? Esses 4 elementos constituem tudo. E para montar o nosso altar, basicamente é necessário ter a presença dos 4 elementos lá. Então, como que eu vou fazer para representar esses 4 elementos? Para o elemento terra, pode ser um vasinho com terra, pode ser uma drusa de cristal, pode ser algumas pedras roladas, pode ser um pires com sal branco, sal grosso, tudo isso pode estar representando o elemento terra. Tá? Para representar o elemento ar, podemos estar trabalhando com incenso, com um defumador, com uma pena. Para representar o elemento fogo, vamos trabalhar geralmente se trabalha com velas, pode-se trabalhar com um caldeirão, com enxamas, pode-se trabalhar com fogueiras, mas no altar o mais comum é se trabalhar com velas, pois é mais fácil de estar trabalhando com a vela no altar, né? Para o elemento água, nós vamos estar trabalhando com a água, isso não tem jeito. Então a gente precisa de um cálice, um copo de água. Pode ser água da chuva, pode ser água da fonte, pode ser água de uma nascente, pode ser água do mar, pode ser todo tipo de água, tem o seu valor e o seu poder, tá? É importante estar a presença desses 4 elementos no altar. Mas aí vem, e o 5º elemento? Sim, existe o 5º elemento, tanto que um pentagrama representa os 5 elementos. Provavelmente você já ouviu falar disso. O 5º elemento é o éter, é o espírito, é a divindade. Então, o 5º elemento vai ser a sua ligação com a sua divindade. Então, vamos dizer que você trabalha com Hecate. Então, você vai colocar no seu altar a presença dos 4 elementos. Você pode, sim, colocar a imagem de Hecate lá no seu altar. Sim, você pode estar fazendo isso. Você pode colocar talismãs, você pode colocar ervas, você pode colocar vários cristais. O que você não pode fazer
colocar coisas desnecessárias sobre o seu altar. Ou seja, o seu altar não vai ser uma prateleira, não vai ser um depósito de objetos. Não. O seu altar tem que ter coisas que vão ser consagradas, coisas que têm aquele valor pessoal, aquele valor para a magia. Pode ser aquele valor para você ou valor para a deusa. No caso, estamos dando exemplo para a deusa Hecate. Tá? O altar é muito importante que ele seja limpo. Ou seja, não adianta eu montar o altar, fiz a minha ligação, minha conexão com a divindade, saí, deixei o altar, volto mês que vem para trabalhar no altar. Não, é muito importante que você mantenha uma disciplina, que você esteja limpando o seu altar. Se você tem cristais, é importante que você esteja limpando esses cristais. É importante que você esteja limpando fisicamente o altar também, tá? Se você se desliga daquele altar, você vai estar sim se desligando da sua espiritualidade, da egrégora espiritual que você vai estar trabalhando, tá? Novamente, todo altar tem que ter a presença dos 4 elementos. É obrigado ter a imagem da divindade? A resposta é não. Você não é obrigado a ter a imagem da divindade que você trabalha. Até porque imagens nada mais são do que pequenas estátuas, são simbologias, né? Não é necessário, mas é interessante você ter para que você possa ter uma visualização melhor, para que você possa buscar uma conexão melhor com a sua divindade. Tá? O altar ele pode ser montado em uma prateleira, ele pode ser montado em uma mesinha, ele pode ser montado em uma cômoda, ele pode ser montado praticamente em qualquer lugar. O altar também pode ser montado em qualquer parte da casa, tá? Alguns alunos têm muitas dúvidas onde eu devo montar o altar ou qual o melhor lugar para se montar esse altar. A verdade é que não tem um lugar certo, um lugar onde vamos falar, não, tem que ser ali para montar o altar. Na verdade, o melhor lugar seria uma sala específica onde você utiliza para trabalhar suas magias. Por exemplo, aqui eu estou num espaço específico onde eu faço atendimentos, onde eu faço minhas magias, tenho o meu altar aqui aceso, onde eu traço meu círculo mágico, então esse seria o melhor dos cenários, um lugar específico para isso. Mas se você não tem esse lugar ainda, você pode estar montando na sua casa, pode estar montando na sala, na cozinha, no quarto. Algumas pessoas perguntam, mas no quarto pode, já que tem um grande fluxo de energia ali? O altar é aquela ligação com a sua divindade, então não tem problema. Embora algumas pessoas defendam que não se deve montar o altar no quarto, eu falo por experiência própria. Eu já tive meu altar no quarto por muitos anos e eu conseguia trabalhar maravilhosamente bem, não perdia meu sono, não tinha problema nenhum com isso, tá? Mas isso é um fator muito pessoal. Tem gente que não gosta, tá? Agora, quando eu estava falando sobre o tipo de altar, existem vários tipos. Você pode estar montando um altar específico para essa divindade que você trabalha. Se você trabalha com mais de uma divindade, sim, você pode estar fazendo vários tipos de altar. Então, vamos dizer que eu trabalho com Hecate. Então, tenho o meu altar da Hecate. Mas também trabalho com Afrodite. Posso montar o meu altar para Afrodite. Trabalho com magia dos anjos, posso montar um altar específico de magia dos anjos. Sim, pode. O que não é muito interessante é você misturar muita coisa no mesmo lugar. Você colocar a presença de divindades diferentes, tudo dentro do mesmo altar. Como essas divindades possuem uma energia muito forte, pode não ser interessante fazer isso. Então, é importante, principalmente para você que está começando, é importante ter altares específicos, tá? No mesmo cômodo, pode ter mais de um altar, pode ter um altar para amor, pode ter um altar para prosperidade com Ganesha, pode ter um altar de amor com Afrodite, pode ter um altar de espiritualidade com Hecate, pode ter um altar voltado com magia dos anjos, não tem problema nenhum, você pode ter mais de um altar.
Tanto que dentro da magia Voodoo, que é uma forma de magia que eu trabalho bastante, lá também nós falamos de mais de um altar. Temos o altar do ancestral, temos o altar de magia, temos o altar de amor, temos o altar de prosperidade. Enfim, podemos trabalhar de várias e várias formas com vários tipos de altares, tá? O que vai mandar o tipo do altar, a forma de montar o altar é a sua intuição. Como eu falei, basicamente precisa ter os 4 elementos. Você pode forrar uma toalha, você pode comprar aquelas toalhas específicas de pentagrama, de símbolos, de sigilos, o que você quiser, o que a sua intuição mandar. Você pode colocar um pano branco, um pano preto, um pano azul, um pano da cor que você quiser, da cor que você intuir. Você pode estar colocando no seu altar e trabalhando da mesma forma, tá? Mas o que é mais importante na hora de montar o altar é colocar a presença dos 4 elementos. Temos lá o elemento terra, que vai ser representado pelo elemento terra mesmo, pode ser um vasinho com terra, os cristais. O elemento terra é o elemento que fala de estabilidade, é o elemento que fala do financeiro, é o elemento que pode falar de cura, já que a terra tem relação com as plantas, com as ervas. O elemento ar é o elemento do intelecto, é o elemento da imaginação, os artistas, pensadores, pessoas que precisam de ideias, tudo é relacionado com o elemento ar. Pessoas que se comunicam muito bem ou que sentem dificuldade para se comunicar, pode estar trabalhando com o elemento ar para conseguir uma comunicação melhor também. Pessoas que estão desenvolvendo sua mediunidade, seus poderes mentais, clarividência, também pode ser feito trabalhos com o elemento ar. Elemento fogo é o elemento da paixão, é o elemento da coragem, da batalha, da guerra. Então, se você está procurando feitiços de amor, de paixão, de sexo, de sexualidade, pode estar trabalhando diretamente com o elemento fogo. Se você está procurando feitiços de purificação, de vencer demandas, batalhas, processos judiciais, tudo podemos estar trabalhando com o elemento fogo, já que é um elemento que traz todos esses tipos de benefícios. O elemento água já é mais aquele elemento emotivo, sentimental. Então, se você está com problemas sentimentais, se você está passando por problemas psicológicos, ou se bem que psicológico pode ser associado com o elemento ar, mas com o elemento água também pode ser trabalhado. Mas principalmente se você está tendo problemas emocionais, você pode estar trabalhando com o elemento água. Trabalhando de que forma? Existem várias e várias formas para se trabalhar com os elementos. Tanto que existe já a magia elemental, que ela é bem específica para trabalhar tudo isso, né? Mas, basicamente, pode ser feito através da meditação com os elementos. É muito interessante e muito poderoso. Também é importante saber que na magia elemental tudo está relacionado. Na verdade, todas as formas de magia eu costumo dizer que estão interligadas, o que eu acho maravilhoso. Então, quando eu começo a falar de uma prática de magia, para vocês verem, estou falando nesse momento sobre altar, e neste momento eu já começo a desmembrar para outras coisas, para a magia elemental. Por quê? No altar precisa ter a presença dos 4 elementos. Esses 4 elementos têm toda a ligação com a magia elemental. Essa magia elemental, ela é governada pelos elementais. Os elementais, existem vários e vários tipos de elementais. Esses elementais são guardiões dos elementos, ou seja, podemos dizer que eles são considerados primos dos anjos, ou seja, temos os anjos para proteger as pessoas e os elementais para proteger os espíritos da natureza, tá? Mas aqui eu não vou puxar tanto o assunto, não vamos nos aprofundar tanto, porque são muitas e muitas informações. Assim também como vale dizer, ainda falando sobre o altar tradicionalmente ele é montado na parede norte, de forma que quando você for praticar a magia, você esteja de frente para o norte. Então, se o meu norte é para lá, eu vou montar o meu altar
aqui e eu vou ficar de frente para o norte. Não que não possa ser montado no leste, no sul e no oeste, pode, mas tradicionalmente na magia montamos para o norte, tá? Na magia e na bruxaria. Mas esse é assunto também mais aprofundado, vamos focar mais no que queremos estar trazendo para vocês. Então, contextualizando o que é o altar é a nossa ligação com o mundo espiritual. Já vimos que o altar pode ser montado em qualquer parte da nossa casa, mas agora tem aquelas pessoas que não podem ter um altar em casa, às vezes porque moram com alguma pessoa que é de outra religião e não gosta. Enfim, o que pode ser feito? Temos aqui duas opções. Temos o altar móvel, que é um altar que você vai trazer tudo que você vai utilizar para montar o altar. Pode ser, vai montar o altar numa mesa, faz sua magia, faz sua conexão espiritual e depois que tudo terminou, as velas já acabaram de queimar, pronto, vou desmontar e guardar todas as coisas. É uma boa opção, funciona, mas claro, não é a melhor. O mais interessante, o mais recomendado é que se tenha o altar onde realmente você vai estar sempre trabalhando aquelas energias, você vai estar sempre limpando, sempre cuidando, sempre se conectando com a espiritualidade e assim por diante, tá? Mas se não for possível, sim, você pode estar fazendo uma espécie de altar móvel. Até existe um altar que é feito dentro de uma caixa, que alguns bruxos já praticam isso. Então a pessoa chega no ambiente com a caixinha dela, com o altar está lá dentro, coloca tudo sobre a mesa, faz a ativação daquele altar e depois quando termina guarda tudo na caixa e vai embora e vida que segue, né? É uma opção, como eu falei, mas não é a melhor. Outra opção que eu falei para vocês que existem uma coisa que se chama altar interno. Que vem a ser um altar interno. O altar interno é para uma pessoa que ela não, vamos dizer que, sei lá, essa pessoa está viajando e ela não consegue montar o altar porque, sei lá, por qualquer motivo. Primeiro porque ela está viajando, né? Ela não tem os objetos para montar o altar. Existe sim a possibilidade de fazer um altar interno. De que forma? Essa questão do altar interno ela é mais voltada para as pessoas que tem uma facilidade maior com meditação, com concentração, com visualização, né? Projeção astral. Então, sim, existe esse altar interno. Então, como é feito esse altar interno? Você pode simplesmente, eu faço muito isso quando eu quero me conectar com a espiritualidade, com a minha mediunidade, quando eu quero desenvolver minhas percepções, ampliar minhas percepções energéticas. Eu me sento, medito, coloco um mantra e eu me transporto, eu saio em projeção astral na minha mente, vou até uma árvore grande, bonita, mais à frente tem um rio, tem o sol, tem outras árvores com o vento soprando. Deu para entender? Eu estou na presença dos 4 elementos e até melhor que muitas das vezes eu já consigo até mesmo visualizar os elementais. Então, quando eu estou lá no altar, quando eu estou nesse ambiente sagrado, vejo os elementais da terra, tem os gnomos, no ar eu vejo o silfo soprando, aí tem o sol, tem as explosões das salamandras, no rio eu vejo as sereias, as ondinas, enfim, eu estou em paz, estou me conectando e muitas das vezes eu consigo até mesmo me conectar já com a minha divindade, com o meu mentor espiritual. Eu gosto bastante de trabalhar com xamanismo, então quando eu vou neste ambiente eu encontro o meu animal guardião, eu posso me conectar a ele, eu posso conversar com ele. Eu já tive experiências maravilhosas onde eu estava naquele momento difícil da minha vida, não sabia o que fazer, não sabia como agir. Eu falei, então vou buscar essa resposta na espiritualidade. Fiz essa meditação, fui até esse ambiente sagrado que eu falei para vocês, conversei com o meu mentor espiritual, ele me disse exatamente o que eu precisava fazer. E quando eu voltei para o meu corpo,
Eu terminei a meditação, eu já sabia exatamente o que eu precisava fazer e eu fiz e deu tudo certo, assim como ele já tinha me falado. Então, é algo maravilhoso, até me arrepiei, já sinto a presença dos meus mentores chegando. Eu fico muito feliz quando trabalho com magia, quando falo sobre isso, quando ensino sobre isso. E eu já estou falando até agora, não me apresentei, eu acredito que a maioria já deve me conhecer. Eu sou mestre Mários, sou terapeuta holístico, trabalho com magia, bruxaria, diversas formas de magia, tá? Sou bruxo. E eu gosto muito deste meio. Gosto de falar da mediunidade, né? Muitas pessoas perguntam qual é a missão dela da vida, né? Qual é o propósito. Tudo isso nós devemos estar buscando, entendendo. E eu desde cedo eu entendi qual era o meu propósito, que era trabalhar com magia, que era ensinar. Eu, além de professor de magia e bruxaria, eu também sou professor de português, inglês e artes marciais. Então, a parte de ensinar sempre esteve muito presente na minha vida. Então, eu descobri que a minha mediunidade era uma mediunidade de missão, que era levar conhecimento, que era ensinar e ajudar ao próximo, tá? Quem já tem um estudo mais aprofundado sabe que mediunidade de missão é uma das várias formas de mediunidades que existem, tá? Agora vamos voltar ao assunto. Lembra que eu falei que quando eu começo a falar de magia eu acabo sempre expandindo, então preciso voltar aqui um pouco, focar, né? Falamos sobre o altar, agora vamos falar sobre o segundo aspecto que é muito importante. Existem vários aspectos que são muito importantes na magia, mas agora que vocês já sabem como montar o seu altar, já tirei as dúvidas, acredito que todas as dúvidas sobre o altar. Agora vamos falar sobre o círculo mágico. O que vem a ser o círculo mágico? Assim como o altar, o círculo mágico é um espaço sagrado onde nós trabalhamos, é um portal para a espiritualidade, onde nós entramos nele para trabalhar nossas magias, nossos feitiços. Tanto que um altar pode ser montado dentro de um círculo mágico. Então, tudo está interligado. Lembra que eu falei? Tudo está interligado. O altar, o círculo mágico, o altar dentro do círculo mágico, ou seja, eu vou traçar um círculo mágico quando eu preciso potencializar uma magia, quando eu quero trabalhar toda a proteção para aquele meu feitiço, aquele meu ritual. Então, trazendo um exemplo para vocês, vamos dizer que eu quero trabalhar um feitiço de prosperidade. Como que eu devo fazer? Eu vou levar tudo o que eu preciso para dentro desse espaço sagrado, onde eu vou traçar o círculo mágico. O círculo mágico ele pode ser traçado fisicamente ou pode ser traçado apenas com visualização, tá? Se você tem dificuldade de visualizar, eu recomendo que você faça ele fisicamente. Fisicamente de que forma? Pode ser feito com giz, pode ser feito com pemba, pode ser feito com cristais, com conchas, com pedras, a forma que você quiser. Até mesmo com velas pode ser feito, tá? Existem várias formas de se fazer um círculo mágico. Então, como que eu vou trabalhar com o círculo mágico? Vamos dizer que eu quero, voltando ao nosso exemplo, fazer um feitiço de prosperidade. Eu já desenhei um círculo no chão, fiz um círculo lá de cristais, por exemplo. E que tipo de cristal eu posso estar trabalhando? Se eu vou trabalhar um feitiço de prosperidade, na verdade você pode estar trabalhando qualquer cristal. Mas se eu quero potencializar a magia, quanto mais atributos eu trazer para aquele meu feitiço, mais forte vai ser o feitiço, tá? Então, vamos dizer que eu vou fazer um ritual de prosperidade, um feitiço de prosperidade. Eu vou trabalhar com um monte de pirita, ou então citrino. Então, tracei o círculo, já levei tudo para dentro do meu círculo, tudo que eu vou utilizar. Por que eu estou falando que eu preciso levar tudo para dentro do círculo? Porque depois que o círculo mágico for traçado, eu não posso sair de dentro dele. Por quê?
Lembra que eu falei que o círculo mágico é um portal para o mundo espiritual? Então é muito importante, provavelmente você já viu em algum filme também. Lembra que eu falei que alguns filmes trazem algum tipo de realidade? Que a pessoa fala, não quebra um círculo, tem a ver com isso. Tá? Então, quando nós abrimos um círculo mágico, não podemos sair de dentro dele antes de terminar os feitiços e antes de destraçar o círculo mágico. Tá? Alguns falam abrir um círculo, fechar um círculo, traçar um círculo, destraçar um círculo. Tá? Existem vários nomes. Mas tudo é para se falar a respeito do círculo mágico, ok? Então, levei tudo para dentro do círculo mágico, vou traçar o círculo mágico. Como que se traça um círculo mágico? Não dá para eu falar para vocês todo passo a passo aqui, porque existem várias formas de círculos, são círculos mais complexos, pode variar de acordo com a divindade que você trabalha, a região que você está, então tem muita coisa para se falar dentro de um círculo, para se falar sobre o círculo mágico. Mas basicamente, um círculo mágico, você precisa ter o conhecimento sobre as direções. Que direções? São os quadrantes norte, leste, sul e oeste. Ou seja, primeira coisa, você precisa se achar. Para que lado fica seu norte? Se eu perguntar para você agora, onde fica o norte, você sabe? Provavelmente não. Você vai precisar de uma bússola. Você pode até mesmo baixar um aplicativo de bússola no celular, que muitos funcionam. Alguns aparelhos eu acho que não funcionam, mas eu já vi vários que funcionam, tá? Mas se não for o caso, compre uma bússola. Você precisa saber onde está o norte. Por quê? Quando falamos em círculo mágico, estamos falando em magia cerimonial. É uma forma de magia mais avançada, é uma forma de... Lembra que eu falei lá no começo do vídeo sobre as chaves da magia? Então existem muitos fatores que nós precisamos prestar atenção quando falamos de magia cerimonial, as fases da lua, as chaves da magia, né? Então são as fases da lua, dias da semana, influência planetar, ter o nosso altar, saber traçar um círculo mágico, saber ter aquela visualização, aquela concentração, aquela verbalização, tudo isso são chaves da magia. Então, para a magia funcionar perfeitamente, é interessante que você junte o máximo de atributos para que sua magia funcione, ok? Então, basicamente, voltando aqui, para traçar um círculo mágico, preciso saber dos quadrantes, norte, leste, sul e oeste. Quando vamos traçar um círculo mágico, nós precisamos circular no sentido horário do relógio. Por que no sentido horário? Quando vamos traçar, sentido horário. Para destraçar, sentido anti-horário. Tá? O que nós utilizamos para traçar um círculo mágico? Podemos utilizar um atame, que é uma ferramenta de bruxa específica, que vocês vão aprender. Precisamos ter... pode ser um atame, pode ser uma varinha, pode ser um incenso ou até mesmo o próprio dedo para traçar esse círculo mágico. Lembra que eu falei que o círculo mágico pode ser feito fisicamente ou visualizado? No caso, mesmo que você faça ele fisicamente, é importante que você visualize também na hora que você for traçar o círculo. Tá? Tudo é concentração, visualização, concentração e verbalização. Então, estou com a minha varinha, por exemplo. Comecei do norte, estou andando nas direções. Então, norte, leste, sul e oeste. Vou circular por 3 vezes com o meu atame, visualizando e verbalizando palavras que podem ser traço e círculo mágico de poder, luz e magia para proteger, abençoar e intensificar as energias criadas e invocadas dentro deste círculo. Estas são palavras similares às que eu utilizo na hora de traçar um círculo mágico. Então vou circular 3 vezes e verbalizar 3 vezes. Depois preciso saudar os elementais da terra, que está relacionado ao norte. Preciso saudar os elementais do ar, que está relacionado ao leste. Preciso saudar os elementais do fogo, que está relacionado ao sul. Preciso saudar os elementais do oeste, que está relacionado à água. Como eu falei, precisa ter um conhecimento um pouco mais aprofundado em magia para você entender. Lembra que eu falei que tudo está relacionado? Então temos essas 4 direções. Essas 4 direções temos os elementais que você precisa aprender. Temos até pode
tá relacionado até mesmo com os arcanjos. Então, tem cada arcanjo, cada quadrante tem um arcanjo específico também. Se você quer traçar um círculo mais aprofundado, você pode estar trabalhando com essa energia também. Se você não trabalha com magia angelical, não tem problema nenhum, você pode simplesmente trabalhar com os elementais, que é a base do círculo mágico. Tracei meu círculo mágico, a última parte do círculo vai ser chamar a sua entidade, a sua divindade, seus mentores espirituais. Se você está fazendo um ritual para a Hecate, você vai convidar a Hecate a estar presente no seu círculo mágico. Tracei meu círculo mágico, vou fazer o meu feitiço de prosperidade. Então vou lá acender as velas, queimar o louro, jogar a canela em pó por cima, queimar no caldeirão, seja lá qual tipo de feitiço você está fazendo para a prosperidade, faz o feitiço. Terminei o feitiço, respirei, concentrei, já fiz tudo, está na hora de destraçar o círculo. Para traçar o círculo foi traçado no sentido horário. Para destraçar o círculo vai ser feito no sentido anti-horário. Então a última coisa que eu fiz para traçar o círculo foi saudar a divindade. A primeira coisa que eu vou fazer para destraçar o círculo vai ser agradecer a divindade. Então vai ser ao contrário, tá? No sentido de anti-horário, destraçando. Agradeci a divindade, agradeci os elementais da terra, voltei ao oeste, que é no sentido anti-horário, agradeci os elementais da água, voltei ao sul, agradeci os elementais do fogo, voltei ao leste, agradeci os elementais do ar e vou traçar o círculo, circulando 3 vezes sobre o círculo, falando palavras recitando o encantamento, dizendo que você está destraçando o círculo. Como eu falei, é muito grande para estar explicando todo passo a passo de como se traçar o círculo, tá? Mas isso, com certeza, você está fazendo nossos cursos, está entrando em nossos cursos, você vai aprender tudo direitinho. Mas é importante saber que o círculo mágico é um ritual cerimonial, é um ritual que nós utilizamos para proteger nosso feitiço, que é feito dentro do círculo, é feito para potencializar a nossa magia, é feito para nos conectar de uma maneira mais intensa com a espiritualidade. Então, quando eu faço a magia, você pode sim até mesmo estar meditando dentro do círculo mágico, tá? Então, existem várias e várias práticas que você pode estar fazendo dentro do seu círculo mágico.